para a tragédia deste momento no nosso país. E ela está localizada em Juiz de Fora, cidade de Minas Gerais, que chora aí nesse momento a morte de 30 pessoas, né? 30 vidas perdidas, 30 vidas que foram embora. Por causa da chuva? Não. Por causa da nossa incapacidade de lidar com a chuva, por causa justamente da nossa incapacidade de se preparar para as mudanças climáticas que estão sendo anunciadas sempre, né, pelos ambientalistas. A gente sabe que vem mais chuva por aí, mesmo assim, as pessoas continuam morando em regiões de risco, as pessoas continuam vivendo em perigo, né? Os alertas não são feitos, essas pessoas não saem desses lugares, a chuva vem, o morro desaba, as casas são soterradas e levam com elas vidas, né? E é muito, muito triste e desagradável a gente ter que dar essa notícia. São 36 mortos, né? Segundo as últimas informações de Minas Gerais. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil Estadual estão justamente aí fazendo ainda as buscas por vítimas. A gente tem essas imagens, que são imagens feitas por drones e que mostram, inclusive, ainda deslizamentos, mostram a situação da cidade neste momento. São aí 3.500 desabrigados e desalojados. Mas a gente vai saber os números corretamente, porque a gente está, nesse momento, com a prefeita da cidade de Juiz de Fora, a prefeita Margarida Salomão, que é do PT, e que está aqui para conversar com a audiência do UOL. Em primeiro lugar, prefeita, toda a nossa solidariedade nesse momento de dor que Juiz de Fora vive e todo o Brasil junto. Um bom dia, senhora. Abre seu microfone, prefeita, por favor, que não está chegando seu som ainda aqui para gente, por favor. Perdão, desculpe. Imagina. Bom dia e obrigado aí pela oportunidade de nós conversarmos. Eu estava ouvindo você dizer que as cidades brasileiras, elas sofrem não só por causa da chuva, mas por conta também da incapacidade de lidar com a chuva. E eu diria a vocês que a incapacidade de lidar com a chuva tem raízes profundas, né? Porque nada expressa de forma mais dolorosa a desigualdade brasileira do que a forma como cresceram as cidades brasileiras. Movimento das populações rurais para as cidades que se autoconstruíram, como dizem os melhores urbanistas do Brasil, elas se autoconstruíram à margem do direito à propriedade. Então, as pessoas, é claro, elas vieram a habitar as áreas mais íngremes, as encostas, que na verdade são inabitáveis, as beiradas dos rios, as várzeas. Então, são as áreas que, a rigor, tecnicamente, seriam não edificáveis. E é lá que as pessoas moram, e também não há como simplesmente dizer para elas que seria mais racional ou mais barato elas mudarem de lugar onde elas vivem, onde elas construíram as suas relações sociais, afetivas, de vizinhança. Então, é uma luta da Defesa Civil nesse momento, inclusive, retirar as pessoas das áreas que estão diagnosticadas como áreas de risco 4. Aqui em Juiz de Fora é uma cidade que, no Brasil, é caracterizada como o terceiro município com maior índice de risco das moradias. Eu sou prefeita há 5 anos e 2 meses, e graças a Deus, até então, eu não tinha tido que prantear nenhuma morte. Nós conseguimos sempre chegar a tempo ou oferecer soluções preventivas razoáveis. Dessa vez, a chuva chegou de tal modo que nós estamos, nesse momento, a cidade inteira de luto por 30 pessoas, e certamente serão mais do que 30, porque existem ainda soterramentos cujos escombros ainda não foram removidos. Então, eu queria dizer isso, queria dizer que a cidade, de toda forma, está de pé, com um grande movimento de solidariedade, coesão social, muitas doações, muitos movimentos da própria comunidade, de apoio, de acolhimento. Nós, na prefeitura, estamos praticamente insones há 3 dias por conta dessa situação e buscando oferecer respostas que são, nesse momento, paliativas, mas buscando também construir situações estruturais para que nós não tenhamos mais que chorar.
outras mortes. Prefeita, queria a situação neste momento, né? Quais são os últimos números que a senhora tem de pessoas desaparecidas? Porque a gente sabe que esses números também vão aumentando de pessoas desaparecidas, né? Qual é o número exato? Qual é o trabalho que está sendo feito neste momento na cidade por parte do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil? E o total de mortos até agora já registrados. Eu sei que a gente tem juntado aí Juiz de Fora e outras cidades que estão ali na região, mas qual é o número oficial, não sei, do estado que a senhora tem aí? Em Juiz de Fora, nesse momento, nós temos registradas 30 mortes. Nós temos 150 pessoas abrigadas nas áreas públicas, nas escolas, que estão recebendo todo mundo que esteja sentindo, tem alguma percepção de risco. Nós estimulamos essas pessoas a se dirigirem a esses lugares. Nesse momento, nós temos mais de 3.500 pessoas desalojadas. Não quer dizer que estão desabrigados, porque há também áreas de habitação de classe média alta da cidade, que está sob risco também, e em que as pessoas se mudaram, ou foram para o outro imóvel delas, ou foram para casas da família, ou tem gente que está em hotel. Então, desalojados são mais de 3.500 nesse momento, mas desabrigados que estão, nesse momento, usando os recursos públicos da prefeitura são 150 pessoas. Então, esses são os últimos números com os quais eu conto agora, nesse momento. Prefeita, bom dia. Sakamoto aqui. Obrigado pela presença. Antes de mais nada, também transmitir a solidariedade a toda a população de Juiz de Fora. A senhora tem razão no que diz respeito à questão de que, é claro, essa questão ela não é de hoje, é uma questão estrutural e é claro que isso atinge de uma forma muito mais dolorosa e muito mais profunda quem menos tem do que quem mais tem. Uma coisa é o pessoal ser desalojado, outra pessoa é a pessoa morrer no deslizamento. Então, a senhora tem razão com relação a isso e essa responsabilidade ao longo de tempos, né, e administrações. Agora, tem um ponto que é o seguinte, principalmente após a gente ver eventos climáticos extremos se reproduzirem com mais frequência, tem sido, na verdade, os municípios, não só do Brasil, mas de todo mundo, têm sido cobrados a terem planos para mitigação de casos como esse. Então, por exemplo, sistema de alertas mais rápidos, que não seja 10 minutos antes do início da chuva, mas horas ou dias antes, remoção da população de locais de risco. Não, se não for de forma definitiva, mas pelo menos no momento em que uma catástrofe se avizinha, organização da Defesa Civil para que seja capaz de comportar tudo isso. O que Juiz de Fora tem feito e fez nesse caso, nessa linha? Olha, nós temos um trabalho extremamente bem construído da Defesa Civil, nós temos plano de contingência, nós trabalhamos articulados com a Polícia Militar, articulados especialmente com o Corpo de Bombeiros. Nós temos uma sala de situação com 300 câmeras pela cidade inteira, porque, como eu falei com vocês, nós somos a terceira cidade com maior risco ambiental nesse aspecto sobre as moradias no Brasil. Então, nós somos muito bem estruturados nesse aspecto. Isso não quer dizer que nós não possamos ainda avançar mais. Nós temos uma cartografia das nossas áreas de risco, feitas inclusive pela própria prefeitura, que é motivo de inveja de outras defesas civis do Brasil. Tanto assim que você vê, nós conseguimos sobreviver sem entrar em uma tragédia tão clamorosa como essa, com esses números extremamente dolorosos que eu estou dizendo, repetindo para vocês nesse momento, porque nós estamos bem estruturados. Mas nós somos uma cidade construída ou em áreas íngremes ou nas beiradas dos córregos. Então, é claro, se você tem um evento extremo, como foi, primeiro, esse mês de fevereiro, que é, pela meteorologia, considerado aqui na região o mais chuvoso da história. Nós recebemos esse mês nada menos 640 milímetros de chuva durante o mês, sem contar, eu acho que a chuva de ontem. Mas no dia em que, infelizmente, a cidade desmanchou, nós recebemos nada menos que 186 milímetros de chuva. Uma coisa tão espantosa que o Rio Paraibuna, que é o ícone da cidade, vocês mostraram aí em muitas das suas imagens,
O Rio Paraibuna, que desde a década de 40, do século passado, não saía da calha, saiu da calha. Nós tivemos, eu acho que a cicatriz mais icônica da cidade, que é a ferida no Morro do Cristo. O Morro do Cristo foi Juiz de Fora, igual o Corcovado para o Rio de Janeiro. É a nossa marca visual. E aí, no sopé do Morro do Cristo, você tem residências de alto preço. Creia você que sobre essas residências desabou também uma avalanche. Então foi uma coisa absolutamente absurda. A chuva da noite e da madrugada de segunda-feira, uma chuva que não acabava. E você tem razão, Sakamoto. Nós temos que nos preparar cada vez melhor. Nós somos uma cidade muito sensível para esse tipo de coisa. Ano passado nós recebemos até um prêmio internacional por conta do nosso comprometimento com energias limpas, com soluções renováveis, com soluções de sustentabilidade, mas isso não vacina a cidade de ter que enfrentar a situação que nós estamos enfrentando hoje. Olha, prefeita, muito bom dia. Esses efeitos de mudança climática se tornaram parte do dia a dia dos brasileiros, né? Ocorre no mundo, ocorre também no Brasil. Ainda outro dia estávamos nós condoídos com aquele drama do Rio Grande do Sul, praticamente o estado inteiro sob águas. Agora estamos enfrentando esse drama de um pedaço do mapa de Minas Gerais submetido ao mesmo tipo de fenômeno, né? E os prefeitos normalmente, quando de raro em raro se preocupam com a questão do meio ambiente, vão tratar de defesa civil, obras de drenagem, criação de parque, plantio de árvores, coisas do gênero, né? E a senhora mesmo disse que é um dos problemas graves de Juiz de Fora o fato de que muita gente está morando em área que não devia morar, né? Isso é um problema histórico, agora precisa em algum momento ser enfrentado. O que eu queria lhe perguntar objetivamente, prefeito, se a senhora quisesse hoje resolver esse problema ou começar a resolvê-lo, a senhora teria dinheiro, teria recursos, teria como fazê-lo? Ou vamos esperar que o problema, que as águas se recolham e mais adiante teremos de novo esse mesmo tipo de problema? Se a senhora quisesse começar a enfrentar a questão hoje, remover as pessoas que estão morando em áreas de risco para locais mais seguros, de forma ordenada, sem ferir direitos, a senhora conseguiria fazer? Josias, você sabe que o ótimo é inimigo do bom. Então, eu, como prefeita, digo a você que o que nós podemos, nesse momento, encaminhar são soluções tópicas. Eu não tenho como reconstruir a cidade, porque seria, vamos dizer assim, necessário. E eu vi, por exemplo, isso na Holanda, em que eles removeram bairros inteiros, por exemplo, de cidades como Roterdã, que também foram destruídas, né? Então, aí a guerra ajudou nesse aspecto. Tiraram dessas áreas inabitáveis e construíram em áreas que são mais sustentáveis ambientalmente. Mas o que nós estamos fazendo, com um esforço muito grande e com um grande aporte de recursos do governo federal, nós temos já garantidos, não agora, não na tragédia de ontem, mas nesse período todo em que eu venho governando a cidade, e agora é pela segunda vez que eu estou enfrentando esse desafio, nós temos cerca de 2 bilhões de reais consagrados a melhorar as condições de moradia, as condições ambientais. Você vai me dizer, mas isso é suficiente? Eu diria a você que isso é talvez a quinta parte do que eu necessitasse para fazer uma abordagem de choque. Mas nós estamos no trabalho diário, que é de enfrentamento dessa diversidade monumental, buscando que as pessoas venham a viver de forma mais segura ambientalmente e de forma mais sustentável. Prefeita, aproveitando que tocamos no assunto do dinheiro, eu quero perguntar a respeito de duas coisas bem práticas e queria que a senhora fosse bem transparente aqui para a gente. Primeiro, por parte do governo federal, manchete da Folha de São Paulo neste momento, inclusive falando o seguinte, que a verba do PAC para a contenção de encostas em Juiz de Fora está travada há quase um ano e por questões ali burocráticas.
há um ano a senhora tenta pegar 21 milhões e 600 mil reais. É isso mesmo? Qual é a burocracia no meio do caminho? A senhora tentou falar com o presidente Lula para tentar pegar esse dinheiro o quanto antes? Nós agora até vamos nos beneficiar dessa situação de calamidade que foi decretada por mim mesmo na madrugada da segunda-feira e que depois, pela manhã, foi decretada pelo presidente Lula, calamidade de Juiz de Fora, calamidade nacional, considerada situação nacional. Estamos aguardando que o governador de Minas faça a mesma coisa. E isso certamente desembaraça a burocracia. Como há uma história de mau uso de recursos públicos que é real, vamos dizer assim, no passado recente do Brasil, então são criados dezenas de o sistema de peso e contrapesos, de verificações cruzadas, que eu até posso compreender para garantir que o dinheiro chegue na ponta. Mas isso leva a que o dinheiro demore mesmo a chegar na ponta. Eu recebi agora, nesse momento, a visita do presidente dos superintendentes da região sudeste da Caixa Econômica Federal, que me fez a gentileza de vir nos visitar nesse momento de dor. E eu disse a ele, muito obrigado pela sua solidariedade, o que eu preciso mesmo é de celeridade. Eu preciso de que esses projetos tramitem com a maior velocidade possível. Então, eu acho que essa chamada que a natureza nos faz... Mas e por que essa demora, prefeita? A senhora está falando que vai se beneficiar agora por causa da calamidade, mas há um ano que a senhora aguarda isso, né? Sim, por que essa demora? A demora é isso mesmo, é o processo administrativo, que é com o propósito de garantir à sociedade, através dos órgãos de controle, que cada centavo seja aplicado como deve. E eu acho que isso é ótimo. Só que quem faz o controle precisa compreender que, na ponta, a emergência é cruel. Então, foi exatamente essa fala que eu fiz agora para o superintendente da Caixa, que com os recursos do PAC que são liberados através da Caixa Econômica Federal, muitas vezes nós temos esse movimento de vai e vem. Você vai no Ministério da Cidade, vai para a Caixa, volta da Caixa, vai novamente para o Ministério da Cidade. Então, este movimento que eu espero que nós consigamos agora encurtar, só para Juiz de Fora. Para todas as cidades do Brasil, porque é no município mesmo que você vive essa dificuldade, essa emergência. Sou eu quem escuta a dor das pessoas, sou eu que tenho que emprestar a elas o meu ombro para elas chorarem. Então, nesse momento, eu acho que, se isso for também para a burocracia federal um chamado efetivo, eu me alegro que nós possamos nos prevalecer dessa oportunidade. Em relação ao governo de Minas Gerais, o governador Romeu Zema foi negligente, na sua opinião? A gente está também com uma reportagem hoje na nossa página falando que o Zema reduziu de 135 milhões para 5 milhões e 800 mil reais a verba de combate às chuvas em Minas Gerais entre 2023 e 2025. Né? Essa queda de investimentos no combate prejudicou? A senhora acha que houve uma negligência por parte do governador Romeu Zema? Olha, eu não quero fazer nesse momento crítica política, porque eu acho que nesse momento a preocupação nossa tem que ser de buscar a solidariedade dos entes federativos. Eu ontem recebi a visita do governador aqui no meu gabinete, e ele tem apoiado na forma de a colaboração da Defesa Civil Estadual, do Corpo de Bombeiros. Houve um aumento ontem do efetivo do Corpo de Bombeiros aqui em Juiz de Fora. Agora, verba realmente não tem nenhuma. Então, nós não podemos falar sobre isso, mas eu não quero, por conta de que eu sou uma prefeita do PT e o governador Zema tem seus posicionamentos políticos, eu não quero absolutamente reduzir a discussão de um assunto de tamanha gravidade e que requer centralmente a colaboração entre os entes federativos. Eu não quero tratar desse assunto dessa forma. Tá certo. Prefeita, muito obrigada por estar aqui, sei da sua agenda, o seu trabalho aí. Agradeço demais a senhora vir conversar aqui com o público do UOL. Boa sorte para a senhora aí. Até. Eu agradeço a vocês também a oportunidade de falar sobre isso aqui com interlocutores tão qualificados.